Você certamente já ouviu alguma mulher se queixar da tal sobrecarga, do cansaço materno, da dupla ou às vezes tripla jornada que ela desempenha, enquanto seu marido não compartilha das mesmas preocupações, não tem a preocupação com o filho, com a vacina, com a escola. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto tão atual, já que eu passei a receber muitos questionamentos sobre esse assunto depois que vocês perceberam que eu encerrei as atividades da Cromossomo Store para me dedicar novamente à casa e agora aos meus filhos. E bom, talvez o que eu vou falar aqui nesse vídeo não seja o mais confortável que você queira ouvir sobre o assunto, mas uma avaliação muito sincera e muito pautada na realidade. Então, eu penso que uma das maiores mentiras que a gente acreditou em algum momento da nossa vida foi a tal da multitarefas, né? A gente tem uma tendência atual de acreditar que principalmente as mulheres são capazes de fazer multitarefas, ou melhor, de alternar muitas tarefas. Então, a mulher é capaz de dar conta da casa, dos filhos, do casamento, da saúde. Basta que ela se organize, basta que ela esteja ali equilibrando os pratinhos da vida e tudo vai dar certo. Você vai fazer uma coisa aqui, outra coisa ali e tudo bem, dessa forma você tá dando conta de tudo. Mas será que é exatamente assim? Será que em muitos momentos esses pratinhos não vão estar caindo, quebrando no chão e isso vai te frustrar? E isso vai te trazer prejuízo? Quando a gente fala pautado na realidade, a gente observa que é muito diferente esse discurso da prática. E o que a gente mais observa hoje em dia são mulheres realmente sobrecarregadas, cansadas e muitas vezes ressentidas dos seus papéis de esposa, de mãe. Quem já não ouviu aqui aquela frase, eu amo meu filho, mas odeio a maternidade? Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui. E eu não tô aqui para dizer que essa sobrecarga não existe, muito pelo contrário. A minha intenção é fazer a gente refletir um pouco mais sobre o que nos leva a, muitas vezes, nos colocarmos nessa posição de sobrecarregadas, de cansadas. Há alguns meses eu escrevi um texto sobre esse assunto no meu Instagram e o texto começava da seguinte forma: não é sobre dar conta de tudo, mas sobre o preço que se paga por isso. E eu vou ler uns trechinhos aqui desse texto porque eu acho que tem tudo a ver com o assunto que eu me propus a trazer hoje. De todas as mentiras que acreditamos em um momento ou outro da vida, talvez a maior delas seja de que podemos dar conta de tudo ao mesmo tempo. Assumir todos os papéis e funções que nos são por direito, sem que haja prejuízos entre um e outro. E daí não adianta culpar a sobrecarga de X ou Y. É matemático, não adianta esbravejar com o locutor da mensagem. Pois quando a conta não fecha, a realidade se impõe sobre qualquer utopia acreditada como verdade. Ninguém dá conta de tudo ao mesmo tempo. E aqui entenda dar conta com a definição correta de executar tarefas e papéis com excelência e não levar a vida porcamente do jeito que dá, murmurando aos quatro ventos. Cada escolha gera uma renúncia e uma prioridade, em letra maiúscula, se sobrepõe a tudo que inevitavelmente ficou para trás. Se eu tenho muitas prioridades, eu não priorizo coisa alguma. É aquela velha história de equilibrar os pratinhos, sempre acaba com sujeira para limpar. Conscientes disso, penso que qualquer frustração pode ser evitada ao tomar ciência das nossas próprias limitações. E não, eu não estou falando daquelas que você impõe a si mesmo e pode ultrapassar. Eu estou falando da única limitação real e implacável, o tempo. Que independente do que sentimos ou pensamos, ele vai passar. E o preço de empregar mal o tempo que temos disponível pode ser alto demais quando aquilo que está em prejuízo for o nosso casamento, a infância dos nossos filhos, a convivência em família ou tudo aquilo que for a nossa real vocação. A Bíblia declara que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que uma vida ordenada e cheia de propósito encontrará no tempo um facilitador e não um limitador. Se o seu preço anda alto demais,
Considere suas escolhas, ou melhor, reconsidere suas escolhas. Avalie suas renúncias e de uma vez por todas entenda: crescer para baixo ainda é crescer. E o que eu quis dizer, né, com todo esse texto? Que temos que ter consciência que cada escolha que a gente faz gera uma renúncia. Ou seja, não é sobre dar conta de tudo, é sobre o preço que a gente paga por isso. Você está disposta a pagar que preço para desempenhar todos os papéis que você se propôs na vida? Não, eu quero ser esposa, eu quero ter filhos, eu quero ser uma excelente profissional, eu quero cuidar da minha saúde, fazer academia. Ok, você pode fazer todas essas coisas, mas há um preço a se pagar. E sendo uma mulher cristã, eu quero ir ainda mais longe nessa reflexão. O que a Bíblia me fala sobre a mulher virtuosa? Como uma mulher virtuosa deve proceder? Porque é isso que a gente busca, ser virtuosa, desempenhar com excelência os papéis que Deus determinou pra gente, né? Será que a Bíblia me fala que eu devo renunciar todas as tarefas e me dedicar somente à maternidade, ao meu casamento, cuidar da minha casa? Será que essas são as únicas coisas que eu posso fazer? Como que eu vou entender tudo isso? Então vamos pegar aqui na Bíblia e entender o que ela fala exatamente sobre isso. Eu vou ler o capítulo 31 a partir do verso 15. É ainda noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Verso 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Bom, a gente vai parar por aqui, porque o que eu quero refletir com vocês está lá no comecinho, no primeiro verso que eu li. Essa mulher, ela se levanta e qual a primeira coisa que ela faz? Ela dá mantimento à sua casa e tarefa à sua serva. Qual a primeira coisa, a prioridade dessa mulher? Assim que ela se levanta, ainda à noite, ela se levanta e o que ela faz primeiro? É ver o andamento da sua casa, é ver se tem comida, é ver se tá tudo certo, ela tem servas, então ela vai dar tarefa às pessoas que trabalham para ela, ela vai orientar, ela vai gerir o seu lar. E depois fala que essa mulher sai para trabalhar, ela vai lá, compra uma propriedade, ela planta uma vinha, então ela trabalha, ela tem outras atividades além da sua casa. Porém, o que eu queria chamar mais atenção para vocês é o fato de que ela primeiro se atenta à sua casa. Ela primeiro coloca os olhos e os cuidados dela com os seus, antes de sair para trabalhar. Então, o trabalho, ele existe na vida dela, mas ele não é a prioridade da vida dela. E é nesse ponto que eu queria refletir com mais intensidade. Eu acredito verdadeiramente que a mulher, hoje em dia, ela pode trabalhar, ela pode desempenhar outras funções, contanto que qualquer outra atividade não traga prejuízo às suas prioridades. O Lewis tem uma frase brilhante que ilustra o que eu tô tentando falar aqui para vocês, que diz assim: ponha as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Tudo é questão de prioridade. O que fomos chamadas primeiro? O que você entende que Deus te chamou para fazer primeiro? Eu entendo que Deus me chamou primeiro para edificar a minha casa, para elevar a minha casa para cima, para construir os valores, para agregar a minha casa, para cuidar da minha família. Então, o que eu entendo que primeiro eu tenho que colocar Deus na minha vida, em segundo lugar, o meu casamento, porque o meu casamento é a base da minha vida, é a base da minha família. Sem o meu casamento, eu não teria os meus filhos, então o casamento ocupa o segundo lugar na minha vida. E em terceiro lugar, obviamente, os filhos, que são o fruto desse amor, o fruto desse casamento. E é a eles que eu devo dar a minha prioridade, o meu primeiro cuidado. As minhas forças e as minhas energias são voltadas para o bem deles. E depois eu posso desempenhar
quantas tarefas eu conseguir fazer, sem que isso prejudique o que vem primeiro. Ah, Fran, mas isso é muito difícil. De fato, é muito difícil. E muitas vezes nós temos que fazer escolhas difíceis, e abrir mão, nem que seja temporariamente, de alguma coisa ou outra, para não deixar essas prioridades falharem. Porque se a gente coloca muita coisa para dar conta, a tendência é deixar aquilo que é mais importante para trás. Então, primeiro a gente tem que olhar para aquilo que é mais importante na nossa vida. E só assim a gente vai conseguir desempenhar os nossos papéis sem estar constantemente sobrecarregada. Óbvio que o cansaço vai existir, o trabalho nos exige, nós ficamos cansadas, mas não é aquele cansaço de sobrecarga, um cansaço a ponto de você dizer que odeia a demanda da maternidade, como a gente ouve hoje em dia, que você não tem tempo para o seu casamento, para o seu marido, porque a vida é muito corrida e você não consegue fazer tudo. Se isso está acontecendo, minha amiga, talvez seja a hora de você rever as suas prioridades, rever aonde você está colocando a energia da sua vida. E mais uma vez eu repito, não é sobre dar conta de tudo, mas o preço que se paga por isso. Até onde você está disposta a se sacrificar para executar todas as tarefas que você se colocou, até onde o seu trabalho está prejudicando a sua casa, a sua família, o tempo com os seus filhos. E aqui eu vou falar de outro assunto muito polêmico, o tal tempo de qualidade com os filhos. Não, mas eu chego em casa e aí eu tenho um tempo de qualidade com meu filho. Ok, você precisa ter um tempo de qualidade com seu filho, mas vamos pensar, se você passa o dia inteiro no seu trabalho, seu filho fica o dia inteiro com a avó, com a creche, na escola, em qualquer lugar que não seja com você, com a família, você realmente acha que esse tempo de qualidade que você tem aí 1, 2 horas da sua noite, porque a criança vai acabar dormindo e você não vai conseguir passar tanto tempo com ele, você acha mesmo que esse tempo é suficiente para você passar todos os valores para o seu filho, para você acompanhar o desenvolvimento do seu filho, para você dar atenção, conversar, estar com ele, estar presente no momento, brincar com ele, o que quer que seja? Você acha mesmo que 1, 2 horas por noite, por dia, é suficiente para você ter esse tal tempo de qualidade? E aí eu vou fazer uma reflexão aqui. Se você for procurar uma vaga de emprego, você fala, olha, eu sou uma excelente profissional, tô aqui para dar o meu melhor, mas olha, eu só tenho 2 horas por dia para trabalhar para vocês, mas eu garanto que nessas 2 horas eu vou me dedicar, vai ser um tempo de qualidade que eu vou desempenhar esse trabalho e vocês não vão se arrepender de me contratar. Você acha mesmo que alguma empresa vai entender isso e vai falar, ok, então se você tem esse tempo de qualidade, tá ótimo, tá contratada? Não, né? E aí, por que a gente faz isso com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa família? Por que a gente dedica tanto tempo para outras tarefas e tão pouco tempo para eles? Se a gente vive falando que eles são a nossa prioridade, por que a gente não age como tal? E aí vem mais uma parte difícil, né? Porque qual é a solução para isso? E aqui eu só posso falar por mim. Qual foi a minha solução para não viver essa loucura, essa sobrecarga, para não pagar um preço mais alto do que eu estava disposta a pagar? Tive que fazer escolhas difíceis, e uma delas foi a de encerrar a loja, a Cromossomo Store. Não foi uma decisão fácil, eu abri mão de muita coisa, que não vem ao caso aqui expor o quanto que eu abri mão dessa loja, né, de coisas materiais, de realização mesmo profissional, mas eu resolvi abrir mão, ainda que temporariamente, não sei se será para sempre ou se, não sei se eu vou voltar às atividades da loja, mas o fato é que nesse momento eu abri mão de tudo que eu tinha de benefícios trabalhando com a loja, para voltar a me dedicar à minha casa, ao Douglas, aos meus filhos, porque agora eu tô grávida do B, eu tenho a Melissa. E isso foi um processo que foi acontecendo. Vocês sabem que eu comecei a loja no momento que eu precisava trabalhar, eu precisava auxiliar o Douglas nessa questão, porque ele estava desempregado na época, e a gente precisava, então esse foi um sacrifício que eu fiz pela minha família, abrir mão do meu tempo, que era totalmente dedicado à Melissa, para trabalhar.
e foi necessário durante um longo período de tempo. Porém, eu fui sentindo, conforme as coisas foram estabilizando, que o tempo que eu estava dedicando ao trabalho estava me tirando coisas que eram essenciais e mais importantes para mim. Tempo com a minha filha, por exemplo. A Melissa começou a ir para a escola quando ela tinha 3 anos. Eu consegui segurar todo esse tempo com ela em casa, trabalhando, aquela loucura. Passei muito tempo sem dormir, mas era um sacrifício que eu estava fazendo pela minha família, porque era necessário. Então eu passei por esse período difícil, depois ela começou a ir para a escola, passava longas horas na escola para eu conseguir trabalhar. E foi assim durante um bom tempo, até que a gente tirou a Melissa do período integral da escola. E eu voltei a ficar com ela na parte da tarde, porque eu tava sentindo cada vez mais ela demandava a minha atenção, o meu esforço, a minha dedicação. Eu precisava estar ali presente com ela, auxiliando em várias questões. Então, com o tempo, eu fui sentindo que era necessário desacelerar. Até que já contei pra vocês toda a história que resolvi engravidar do B. E tomei a decisão de voltar àquilo que sempre foi a minha prioridade. Então, ano passado eu resolvi encerrar de vez a Cromossomo Store. Essa foi a solução que eu pude fazer, que eu tive a escolha de fazer. E aqui eu sei que muitas mães, muitas mulheres, infelizmente, não têm essa opção. Seja porque o salário do marido não vai ser suficiente para cobrir o básico da vida, para dar conta do básico, seja porque não está mais casada, por qualquer motivo que seja, não tem ninguém que possa prover para sua família, então ela precisa prover. Então são situações excepcionais, são situações difíceis que eu realmente não sei a solução. Não existe solução fácil para uma questão tão complexa. Mas eu sei que existe uma grande parcela de mulheres que, assim como eu, foram ludibriadas por essas falácias, que a gente pode dar conta de tudo, que a gente tem que trabalhar, que a gente não tem que depender de marido, de ninguém. E felizmente eu tive uma mãe que não me ensinou a enxergar a vida dessa forma. Eu tive uma mãe que me incentivou sim a estudar muito, a ser inteligente, a usar a minha capacidade, a usar a minha sabedoria, mas não para não depender de marido nenhum, mas ela me ensinou uma sabedoria que vai muito além, a de encontrar um bom marido, a de valorizar a minha família, o meu marido, e a de depender dele sim, assim como ela também dependeu do meu pai para poder cuidar da gente. Minha mãe também abriu mão da vida profissional dela para se dedicar a mim, ao meu irmão, e ela foi muito feliz na vida dela, muito feliz. Então eu aprendi pelo exemplo dela a seguir esses mesmos passos, a não me colocar em primeiro lugar sempre, mas a priorizar aquilo que é mais importante. Porque o amor de verdade, ele não se coloca à frente dos outros, mas ele se coloca à disposição do outro, à disposição de servir. E quando eu falo, né, no meu Instagram que eu tenho prazer em servir a minha família, eu tô falando disso. Eu tenho prazer em estar com eles, em trabalhar por eles, em desenvolver as tarefas mais simples e corriqueiras da vida por eles. E eu não tenho preguiça de me gastar por eles. Mesmo que isso não me traga benefícios, mesmo que ninguém reconheça, não é esse o caso. Essa é a minha missão, é isso que eu me coloquei à disposição de fazer. E eu acho importante que cada mulher que está me assistindo aqui hoje tome consciência, avalie a própria vida, avalie tudo que está fazendo você se sentir cansada, sobrecarregada. Quais são os motivos disso? O que te leva a isso? Por que você precisa trabalhar tanto? Você precisa realmente trabalhar para sustentar sua família? Ou você trabalha porque você, muitas vezes você quer descansar da sua família, você quer ficar um tempo longe dos seus filhos para você poder relaxar, poder ter amigos, poder beber, falar de outras coisas, enfim. Não sei quais são os seus motivos, os motivos que te levam a desempenhar tantas tarefas e muitas vezes não dar conta de nada e se esse preço está sendo muito alto para você. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço as suas circunstâncias, mas eu quero com esse vídeo fazer um convite à reflexão, que você avalie tudo isso e tente entender se o custo-benefício dessas escolhas está valendo a pena na sua vida. Você precisa fazer esse sacrifício pela sua família, se você está gastando o seu tempo com uma ilusão.
Você tá sendo uma mulher virtuosa que edifica a sua casa em tudo que faz, que coloca a sua família como prioridade, que levanta cedo, dá mantimento à sua casa e depois vai lá realizar qualquer outra coisa que te faz feliz? Ou você tá se colocando em primeiro lugar sempre e esquecendo daquilo que é mais importante? Nós fomos chamadas para o trabalho, sim. Nosso primeiro trabalho é para com o nosso marido, com os nossos filhos, com a nossa casa. Mas uma coisa que eu tenho certeza que a gente não foi chamada foi a sobrecarga, ao cansaço extremo, ao burnout, né, que muito se fala hoje em dia. Eu tenho certeza que Deus não chamou a gente para isso. Então eu espero que com esse vídeo você consiga pensar, refletir. Se é o momento de reavaliar suas escolhas, senta aí com seu marido, toma suas decisões, pense em alternativas. Esse trabalho que eu tenho hoje, ele tá edificando, ele tá ajudando a edificar a minha casa, ou ele tá contribuindo para destruir a minha vida, a minha família? Será que eu preciso trocar de emprego? Será que eu preciso mudar de profissão? Muitas vezes. Será que eu posso fazer alguma coisa para contribuir com a minha família sem que isso traga prejuízos ao bom andamento da minha casa? Eu realmente não sei. O que eu sei é que eu deveria falar sobre isso, me senti motivada a gravar esse vídeo. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse assunto, o que você tem a falar, a contribuir sobre esse assunto. Mais uma vez lembrando, não existem soluções fáceis, mas nós, mulheres atuais, modernas, temos que refletir sobre essas questões. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like para me ajudar na divulgação, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com as mulheres da sua família e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Se quiser deixar sugestões de mais assuntos como esse, deixa aqui também nos comentários, ok? É isso, pessoal. Até a próxima!